Queridos e amados irmãos, amigos, a você que nos ouve, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez chega a este canal, amados, eu cumprimento a você, a sua casa, a sua família, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite, que esta paz continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Que Deus nos abençoe no precioso nome do Senhor Jesus. Queridos, Salmo de número 100 está escrito: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura-se para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Glória a Jesus. Eu quero, meus amados, louvar a Deus, agradecer a Deus pela sua maravilhosa, pela sua preciosa companhia, pelos minutos, pelos segundos que você tem cancelado os seus compromissos para meditar conosco nesta palavra. Que Deus continue te abençoando, te protegendo e te guardando em todos os teus caminhos. Queridos, aqui está um convite do salmista, uma santa convocação para que todas as nações, para que todos nós celebramos ao Senhor. E ao fazer ou praticarmos este ato, que possamos fazê-los com alegria, pois esta é a vontade do Senhor para com todos nós. Que venhamos celebrar ao Senhor com alegria. Bendito seja Deus. Olha o que diz o verso de número 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Todos os seres humanos, todo ser que respira, como diz o Salmo 150, verso 6. Todo ser que respire, louve, celebre, glorifique, exalte, adore a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pois nós temos, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos problemas, em meio a tantos momentos difíceis que atravessamos, nós temos motivo suficiente para celebrar, para exaltar, para adorar, bendizer ao nosso Deus. Pois disse o salmista, no Salmo 126, que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso que estamos alegres, porque o Senhor, mesmo em meio à situação em que o mundo atravessa, o Senhor tem sido fiel para com as nossas vidas. Então nós temos motivos suficientes para adorarmos a Deus, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio ao problema, mesmo em meio à causa difícil. O convite aqui é para celebrarmos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É para cantarmos hinos de louvor ao nosso Deus. É para exaltar, bendizer, magnificar o seu santo e maravilhoso nome.
O convite do salmista não é só para mim, não é só para você. É para que todas as pessoas reconheçam a fidelidade e a bondade de Deus. E saiba que Ele é bom. Louvado seja Deus. Então o convite aqui é para todos os seres humanos na terra. Todo ser que respira, que louve e engrandeça o nome do Senhor. Celebre com cântico de júbilo, de alegria. Olha o que diz o verso de número 1, celebrai com júbilo, ou seja, com alegria, júbilo, canto de alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor. Louvado seja Deus. Deus se agrada, querido, quando nós, mesmo em meio a tanta dificuldade, mesmo em meio a toda a situação em que o mundo está vivendo, nós celebrarmos a Ele com alegria. Nós estamos vivos, afinal, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua graça, não por merecimento nosso, porque nós não merecemos, mas o Senhor tem cuidado da gente. O Senhor tem sido fiel para com as nossas vidas. O Senhor tem nos ajudado, mesmo em meio à dificuldade. Quantas pessoas que tinham mais saúde do que você já desceram à sepultura, já não estão mais entre nós. E mesmo você, na situação em que está, você ainda está vivo. Porque Deus ainda está te dando uma chance, ainda está te dando uma oportunidade de celebrar Ele com grande alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Pois o Salmo 100, e o verso 1, nos diz: celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras, brasileiros, asiáticos, africanos, seja de qual nação você pertencer, você está incluído dentro desse contexto. Louvado seja o nome do Senhor. Você está incluído dentro desta oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Você está sendo convidado, vocacionado a louvar a Deus, a celebrar ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Celebrai com júbilo e servir a Ele com alegria. Mesmo, como eu já disse, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, celebramos a Ele, servimos a Ele com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido conosco. O Senhor tem nos guardado de tantas coisas ruins. Louvado seja o nome do Senhor, que nós temos motivos suficientes para adorarmos o nosso Deus. Então o salmista nos convoca, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servirmos com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos servir ao Senhor com alegria. Louvado seja Deus. Apresentai-vos diante dele com canto de júbilo, com cantos de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Apresentai-vos diante dele, louvado seja Deus, com hinos de louvor ao nosso eterno Deus. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com canto. E saber quem você está adorando, diz o verso de número 3. Porque o seu louvor não deve ser tributado, oferecido a qualquer pessoa. O louvor que sai dos nossos lábios deve ser transferido, deve ser tributado, deve ser para que exalte ao Senhor. Louvado seja Deus. O nosso louvor tem que ser, louvado seja Deus, oferecido àquele que nos criou e que nos fez. Aquele que nos deu o fôlego de vida. O nosso louvor
deve ser tributada à majestade eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz o verso de número 3. Saber que o Senhor é Deus. Saber que o Senhor é Deus. Isso aqui ninguém vai tirar. Ninguém pode negar a sua existência. Ninguém pode negar a sua divindade. Então, nós devemos celebrar com júbilo e oferecer a Ele cântico de alegria, mas saber quem está ou quem estamos adorando. O verdadeiro servo de Deus, ele, ao entrar na presença do Senhor, fazer como diz Eclesiastes, capítulo 5. Guardarmos o nosso pé e sabermos a quem estamos adorando. Servir ao Senhor com alegria, apresentar diante dele com cântico, saber que o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Foi Ele quem nos fez. Ou seja, somos feituras das mãos do Eterno. Somos feituras das mãos de Deus. Então, quem nos fez, quem nos criou, merece ser glorificado, merece ser adorado, merece ser exaltado, merece celebrar a Ele com júbilo, merece receber o nosso cântico de adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Foi Ele quem nos fez e somos... saber que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo. Somos o seu povo. Em algumas traduções diz que somos povo seu e rebanho do seu pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Se somos rebanho, nós estamos numa espécie de ovelha. Ele é o nosso pastor. Louvado seja Deus. Então é esse pastor tão cuidadoso, tão generoso, tão bondoso para com as nossas vidas, devemos fazer tudo para Ele com excelência. Louvado seja Deus. Entrai por suas portas com ações de graça. O Salmo nos convida o tempo inteiro a estarmos felizes, a estarmos jubilosos na presença de Deus. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus atos com hinos de louvor. Inclui novamente o louvor, a verdadeira adoração. Com hinos de louvor. Louvado seja Deus. Render-lhe graça e bem dizer o nome. Por quê, irmão? Porque o Senhor é bom. Louvado seja Deus. E a sua misericórdia dura-se para sempre. Ou seja, a misericórdia de Deus em nosso favor dura para sempre. Louvado seja Deus. Dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos e amigos, eu quero, nesse momento, dizer para você que todos os seres humanos, todo ser que respira, todo ser que tem o fôlego de vida dado por Deus, aqui está um convite do Senhor para celebrar Ele com júbilo, para servir a Ele com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Saber que o Senhor é Deus, que somos o seu povo e rebanho do seu pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, mas eu estou passando por uma situação tão difícil que eu não tenho forças suficientes para louvar a Deus. Mas você tem motivo. Você pode até não ter forças suficientes, mas você tem motivos para agradecer, para louvar, para bendizer, para glorificar a Deus e saber que grandes coisas, grandes vitórias, o Senhor já tem te dado. Louvado seja Deus. Não é porque você esteja vivendo uma situação difícil
não é porque você esteja vivendo uma situação complicada na sua vida, na sua casa, no seu casamento, com os seus filhos, que você não tem motivo para louvar a Deus. E quero te fazer o convite. E mesmo em meio à dificuldade, e mesmo em meio ao problema, à situação, glorifique com canto de júbilo ao Senhor. Louvado seja Deus. Porque Deus está entrando na tua causa, na tua vida, na tua história, para fazer um tremendo rebuliço e para te dar vitória. E você vai celebrar, glorificar, exaltar o nome do Senhor Jesus. Fique na paz. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, transmita a paz ao teu coração e saiba que o louvor tem o poder de quebrar as cadeias. Bendito seja Deus. Fique na paz de Jesus Cristo e que a mão de Deus esteja sobre ti, sobre a tua casa e sobre a tua família. Deus abençoe.